Vamos ter uma palestra baseada na Bíblia e no Espírito de Profecia. O tema é o Bom Samaritano. Na história do Bom Samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. Não em sistemas, credo ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem na genuína bondade. Lucas 10, 25. Enquanto Cristo ensinava o povo, eis que se levantou um certo samaritano da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que levou esse doutor a fazer essa pergunta? Será que foi dúvida? Incerteza? Quantos não gostaria de hoje estar com Jesus e fazer a mesma pergunta? Respiração suspensa, esperou o vasto auditório. A resposta. O sacerdote Rabis havia pensado em enredar Jesus com essa pergunta do doutor da lei. No verso 26, o Salvador, porém, não entrou em discussão. Fez com que o próprio doutor respondesse a si mesmo: o que está escrito na lei? Disse ele: e como lês? Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezo para com a lei dada no Sinai. Quantos também hoje não fazem a mesma acusação, que Jesus aboliu a lei? Mas ele fez sentir que a salvação depende da observância dos mandamentos divinos. Jesus lhe salva da condenação da lei e leva você a obedecer. No verso 27, disse o doutor: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondesse bem, faze isso e viverás. A resposta estava na lei. Para que ele vivesse, tinha estas condições: faze isso e viverás. Tinha que fazer sua parte no plano da salvação, que era obedecer. Ficou tudo claro que a salvação é condicional. O doutor da lei não estava satisfeito com a atitude e as obras dos fariseus. Estivera estudando as Escrituras com o desejo de aprender-lhe a verdadeira significação. Foi isso que levou o doutor a fazer a pergunta, porque ele não estava satisfeito com os ensinamentos dos fariseus e tinha o desejo de aprender a verdadeira significação da palavra de Deus. Tinha interesse vital no assunto e, em sinceridade, indagaram: o que farei? Em sua resposta, quantos às reivindicações da lei, passaram por sobre toda a massa de preceitos cerimoniais e rituais. Não atribuiu valor, mas apresentou os dois grandes princípios de que depende toda a lei e os profetas. Faze isso e viverás, disse Jesus. Apresentou a lei como uma unidade divina e ensinou nessa lição: não ser possível guardar um preceito e transgredir outro, pois o mesmo princípio os liga a todos. Tiago 2, verso 10. O destino do homem será determinado por sua obediência a toda a lei. Amor supremo para com Deus e imparcial amor para com os homens. Eis o princípio a ser desenvolvido na vida. O doutor achou-se um transgressor da lei. Sentiu-se convicto em face das penetrantes palavras de Cristo. A justiça da lei que pretendia compreender, não a praticaram. Não manifestava amor para com o seu semelhante, e era necessário haver arrependimento. O doutor conhecia a lei, mas não conhecia a justiça da lei. Quantos hoje não estão nas mesmas condições? Em lugar disso, porém, procurou justificar-se. Em vez de reconhecer a verdade, procurou demonstrar quão difícil de ser cumprido é o mandamento. Esta é a condição do mundo. Hoje, procura se justificar na transgressão da lei e achar difícil guardar o mandamento. Lucas 10, 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Entre os judeus, essa questão dava lugar a infadáveis disputas. Eles disputavam muito uns com os outros, querendo saber quem era o seu próximo. Não tinha dúvida quanto aos gentios e samaritanos.
Esse era estranhos e inimigos. Eles eram inimigos do gentio e do samaritano, e eles não sabiam quem era o seu próximo. Mas como fazer distinção entre os de seu próprio povo e as várias classes sociais? A quem deveria o sacerdote, rabis e ancião considerar como seu próximo? Se o samaritano e o gentio eram seus inimigos, passava a vida numa série de cerimônias para se purificarem. O contato com a multidão ignorante e descuidada ensinava a eles, ocasionava contaminação. E o remover esta exigiria esforço enfadonho. Deveria considerar os imundos seu próximo? Mas mediante uma singela história, apresentou aos ouvintes tal quadro transbordamento do amor de origem celestial. Eles não conheciam nem o amor terrestre, como conhecer o amor celestial, que tocou os corações e arrancou do doutor da lei a confissão da verdade. O meio de dissipar as trevas é admitir a luz. O melhor meio de tratar com o erro é apresentar a verdade. Lucas 10, 30 a 32. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, disse Jesus, e caiu nas mãos de salteadores, os quais se despojaram e espancaram e se retiraram, e deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, e vendo passou de largo. Isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica, que se sabia ser tal qual era apresentada. O sacerdote e o levita, que tinha passado de largo, encontrava-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. Ambos esses homens ocupavam postos sagrados. Professava expor as Escrituras. Pertencia à classe especialmente escolhida para servir de representante de Deus perante o povo. Devia compreender-se eternamente, compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, para que pudesse levar os homens a compreender o grande amor de Deus para com a humanidade. Lucas 4,18. A obra que havia sido chamado a fazer era a mesma que Jesus descreveram como sua, quando disseram: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos. Os anjos de Deus contemplam a aflição de sua família na terra. Estão preparados para cooperar com os homens, em aliviar a opressão e o sofrimento. Em sua providência, Deus levaram o sacerdote e o levita a passarem pelo caminho onde jazia a vítima dos ladrões, a fim de ver a necessidade que tinha de misericórdia e auxílio. Deus também, na sua providência, quer também que nós vejamos a nossa necessidade. Qual é a necessidade que temos? Todo o céu observava para ver se o coração desses homens seria tocado de piedade pela desgraça humana. Será que nosso coração também não está sendo observado pelos anjos para saber qual é também a nossa piedade? A misericordiosa providência da lei estende-se até aos animais inferiores. Por intermédio de Moisés, Êxodo 23, 4, 5. Por intermédio de Moisés, foram dados aos filhos de Israel instruções nesse sentido. Se encontrares o boi de teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Mas no homem ferido pelos ladrões, apresentou Jesus o caso de um irmão em sofrimento. Quanto mais deveria o coração deles ter se possuído de piedade por aquele do que por um animal de carga. Com todas essas lições, estavam o sacerdote e o levita familiarizados, mas não introduziram na vida prática.
Educados na escola do fanatismo social, havia se tornado egoísta, estreito, exclusivistas. Estamos também familiarizados com essas lições, mas na qual escola fomos educados? Está sendo introduzido na vida prática o que aprendemos? Ao olharem para o homem ferido, não podia dizer se pertencia à sua nação, segundo descrito por Cristo. Não viu o doutor da lei coisa alguma contrária ao que lhe foi ensinado. Outra cena, porém, foi então apresentada. Lucas 10, 33 a 35. Certo samaritano, indo de viagem, chegou onde se achava a vítima, e ao vê-lo, moveu-se de compaixão por ela. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas com vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. E quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. É fácil ajudar alguém, mas quando é preciso dinheiro, não é tão fácil como imaginamos. Qual destes três te parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores, aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, vai e faça o mesmo. Assim a pergunta, quem é o meu próximo, ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Nosso próximo é toda a alma que se acha ferida e quebrantada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. O homem foi enganado, ferido, despojado e arruinado por Satanás, sendo deixado a perecer. O Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado de desamparo. Deixou sua glória para vir em nosso socorro. Achou-nos quase a morrer. Tomou-nos ao seu cuidado, curou-nos as feridas, cobriu-nos com sua veste de justiça. Proveu-nos um seguro abrigo e tomou a sua própria custa, plenas providência em nosso favor. Morreu para nos resgatar. Mostrando o seu próprio exemplo, diz a seus seguidores, isto vos mando, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei. A pergunta do doutor da lei a Jesus, para o que farei, reconhecendo o amor para com Deus e os homens, como a súmula da justiça. Respondeu, faze isso e viverás. Os samaritanos obedeceram aos ditames de um coração bondoso e amorável, demonstrando-se assim um observador da lei. Cristo recomendou ao doutor, vai e faze da mesma maneira. Fazei não meramente dizer, eis o que se espera dos filhos de Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essa lição não é menos necessária hoje no mundo do que ao ser proferida pelos lábios de Jesus. Egoísmo e fria formalidade têm quase extinguido o fogo do amor, dissipando as graças que seria, por assim dizer, a fragrância do caráter. Muitos do que professa seu nome deixaram de considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo. A menos que haja sacrifício prático em bem de outros no círculo da família, na vizinhança, na igreja, onde quer que estamos, nós seremos cristãos. Seja qual for a nossa profissão, Cristo ligou seus interesses aos da humanidade. Pede-nos que nós identifiquemos com Ele em prol da salvação dela. De graça recebeste, diz Ele, de graça dai. Mateus 10, 8. O pecado é o maior de todos os males. Cumpre-nos apiedar-nos do pecador e ajudá-lo. Quando os filhos manifestam misericórdia, bondade e amor para com todos os homens, também eles estão dando testemunho do caráter dos estatutos do céu. Estão testificando que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 7. E quem quer que deixar de manifestar esse amor, está transgredindo a lei, que professa reverenciar. Que Deus possa nos ajudar a compreender todo esse sermão. Que Deus possa
a nos ajudar a sentir a nossa necessidade de misericórdia para ajudar outras pessoas.